Boa noite, pessoal, graça e paz. Hoje vamos continuar o livro As Firmes Resoluções de Jonathan Edwards, de Steve Lawson. Nós paramos no capítulo 5, né? E estamos aqui, vamos falar hoje da tristeza piedosa. Vamos lá. Edwards entendia que o verdadeiro arrependimento deveria ser acompanhado por uma tristeza piedosa. Então, arrependimento, que Edwards acreditava, vem acompanhado de uma tristeza piedosa. Isso é muito importante. Na resolução 8, ele escreveu. Então, aqui é a resolução 8. Vamos ver o que Edwards escreveu aqui. Resolvi agir e falar em todas as circunstâncias como se ninguém fosse tão vil quanto eu, e como se eu tivesse cometido os mesmos pecados ou tivesse as mesmas fraquezas e defeitos de outras pessoas. Resolvi que deixarei que o conhecimento dos defeitos delas contribuam apenas para que eu me envergonhe de mim mesmo e permita uma ocasião para confessar os meus próprios pecados e minha miséria a Deus. Então, o ser humano, ele tende muito a observar melhor os pecados, os defeitos do seu próximo, né? Edwards aqui então está falando que quando ele visse os pecados dos outros, ele disse que ia olhar como se ele mesmo tivesse cometido os mesmos pecados. Então isso ia influenciar o modo dele agir, o modo dele falar. Então todas essas circunstâncias ele tratava como se ele como se não tivesse alguém mais vil, mais pecador como ele. Isso aqui causa humildade. Quando Edwards via pecado em outra pessoa, fazia uma descrição detalhada de sua própria alma, a fim de procurar a mesma iniquidade. Então ele olhava no espelho, Quando ele encontrava pecados no seu irmão, Edwards olhava para o espelho e falava: eu sou tão pecador quanto ele. Ele preocupava-se profundamente com a possibilidade de que suas observações dos pecados em outras pessoas produzissem orgulho em seu coração. Então ele era preocupado ali, Ele não queria que isso produzisse orgulho no seu coração. Então ele tirava proveito disso. Já que é para observar pecados no meu irmão, no ser humano, eu vou enxergar também que eu sou igual. Assim empenhou-se em considerar a si mesmo como pessoa viva, mas pecaminosa, e como se tivesse cometido todos os pecados ou enfrentado as mesmas tentações daqueles cujas transgressões ele observava. Quando via pecado em outros, ele queria que isso o impelisse a sentir vergonha de seus próprios delitos e o levasse a confessá-los. Quando ainda era um novo cristão, Edwards veio a perceber que muitas vezes se enganava quando se referia ao seu progresso espiritual. Ele admitiu em seu diário que geralmente supunha, de modo errôneo, que estava se saindo melhor do que realmente estava. Noite de quarta-feira, 9 de janeiro. Às vezes estou inclinado a pensar que tenho bem mais santidade do que realmente tenho. Reconhecendo essa ilusão, Edwards examinava seus próprios pensamentos, suas atitudes e afeições, encontrando por diversas vezes muito engano. 20 de janeiro, dia do Senhor. É noite. Percebo o meu coração tão enganoso que estou quase desencorajado para tomar mais resoluções. Em que fui negligente durante a semana passada, e como poderia ter agido melhor para evitar o terrível e desprezível estado em que me encontro submerso? Então ele está se questionando, Em que fui negligente durante a semana passada e como poderia ter agido melhor para evitar o terrível e desprezível estado em que me encontro submerso, Muito pior, Edwards viu a poluição do orgulho em seu coração. Seu desejo por humildade diante do Senhor era constantemente contrário à arrogância autoglorificadora. Essa tendência o preocupava grandemente. Sábado, 2 de março. Oh, como sou muito mais desprezível e vil quando sinto meu orgulho trabalhando em mim. Quão detestável é um homem orgulhoso. Quão detestável é um verme que se exalta com orgulho. Que verme tolo, estúpido, miserável, cego, enganado e pobre eu sou quando
age o orgulho. Ele tocou no mesmo tema em sua narrativa pessoal, na qual confessou: estou grandemente angustiado com um espírito orgulhoso e cheio de justiça própria. Muito mais sensivelmente vejo aquela serpente erguendo-se e estendendo sua cabeça em toda parte ao meu redor. Atitudes de Edwards de examinar a sua alma produziu um forte senso de sua pecaminosidade. Ele escreveu assim, tenho obtido um senso amplamente maior de minha própria perversidade e da maldade do meu coração do que jamais tive desde a minha conversão. Muitas vezes me parece que se Deus fosse atribuir iniquidade a mim, eu seria o pior de toda a humanidade, de todos quantos já existiram desde o começo do mundo até esta época, e sem dúvida teria o pior lugar no inferno. Automaticamente, crescendo em santidade, cresce também a humildade, né? O reconhecimento de como somos pecadores. Vamos continuar então. Ele também admirou-se que pudesse ter sido tão cego em relação aos seus caminhos maus por tanto tempo. Causa-me comoção pensar em como eu era ignorante quando era um jovem cristão acerca da infinita profundeza da maldade, do orgulho, da hipocrisia e do engano que resta em meu coração. Quando Edwards olhava para dentro de si, geralmente lamentava por causa de seu coração inconstante. Em suas palavras, ele sentia que deveria lamentar o seu pecado. Em seu diário, Edwards escreveu: segunda-feira, dia 21 de janeiro. Eu deveria ter gastado tempo lamentando meus pecados e cantando salmos, especialmente salmos ou hinos de arrependimento, pois essas eram as obrigações mais apropriadas à disposição de espírito em que me encontrava. Não passo tempo suficiente esforçando-me para influenciar a mim mesmo com as glórias do cristianismo. Edwards foi ainda mais longe. Ele não só sentia que deveria detestar seu pecado, mas afirmava que seu pecado era razão suficiente para abominar a si mesmo. A feiura da natureza de seu pecado era-lhe repulsiva. Tarde de segunda-feira, dia 23 de julho. Também para aproveitá-las como oportunidades para me arrepender do meu pecado, lamentá-lo e abominar a mim mesmo, e como uma oportunidade abençoada para exercitar a paciência, confiar em Deus e livrar minha mente da aflição fixando-me nas práticas religiosas. Essas expressões revelam evidências da tristeza piedosa que Edwards procurava no arrependimento. Como ele poderia ser insensível àquilo que ofende o coração de Deus? Terminando aqui então essa parte, né, da tristeza piedosa, ele levava realmente muito a sério tudo isso. Então, por esses escritos dele dava para a gente ver que ele também tentava fazer o máximo para ver, né, da onde que esse pecado vinha, as raízes, né, do pecado. Ele estava falando aqui do orgulho, ele estava falando aqui o orgulho trabalhando nele. Ele estava falando sobre como ele se sentia superior, né? E não é para qualquer um. Buscar arrependimento realmente é o que a gente deve fazer, mas não é fácil. Não é fácil. Arrependimento é mudança, né? Realmente Edwards foi muito corajoso.